1939. A Alemanha nazista invadiu a Polônia, lançando a Europa e depois o mundo inteiro num conflito de proporções catastróficas. Até então, Hitler tinha conseguido tomar territórios com ameaças e intimidação. Mas na Polônia, ele precisava de seu poderio militar. Usando uma tática de combate que se tornaria a marca registrada dos nazistas, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, Hitler mobilizou tanques, aviões e 1 milhão de soldados. O ataque foi rápido e coordenado. O obstáculo final para a ofensiva tinha sido superado algumas semanas antes, quando a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão. O tratado secretamente autorizava Hitler a tomar a metade oeste da Polônia, deixando o leste para Stalin. França e Grã-Bretanha tinham prometido ajuda à Polônia e reagiram ao ataque. 3 dias depois, a guerra foi declarada na Europa. Estava começando um conflito brutal e cruel. Bom, vamos ver agora as fases da Segunda Guerra Mundial. A primeira fase demonstra o avanço das tropas formadas dos países do eixo. Alemanha, Itália, Japão. A Itália e o Japão é uma coisa bem rápida. A Itália invade, com a ajuda alemã, o norte da África. O Japão, o sudeste asiático, indo em direção às ilhas do Pacífico, para dominar o comércio, a navegação naquela região, no chamado Teatro do Pacífico. O teatro é um termo que geralmente a gente utiliza como palco da guerra. Mas o que chama a atenção é a famosa Guerra Relâmpago promovida pela Alemanha, no que nós chamamos de o avanço alemão. O avanço alemão pela Europa é fantástico. A tática utilizada da Guerra Relâmpago é: vamos tomar, vamos conquistar o mais rápido possível, com todas as nossas forças, com menos perdas possíveis em batalhas. Um destaque do avanço alemão nessas guerras relâmpagos é a invasão de Paris, é a invasão da França. Temos 2 principais batalhas dentro desse contexto: Londres e Paris. Primeiro, Paris, quando você tem o avanço das tropas alemãs, a invasão e a assinatura de um acordo entre o Marechal Pétain com Hitler, apoiando Adolf Hitler. A parte sul da França forma a chamada resistência francesa. Já a Batalha de Londres é mais interessante, onde a Alemanha vai tentar destruir as resistências, a única resistência, melhor dizendo, realmente para a Alemanha, a Inglaterra. Detalhe: o grande ataque em Londres não acontece na primeira fase, acontece na segunda, por volta do ano de 1942, onde a aviação inglesa e a aviação alemã vai travar um dos mais belos espetáculos, ironicamente falando, da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, dentro dessa primeira fase, então, o marco é o avanço dos países do eixo. É um avanço da Alemanha sobre a Europa Ocidental. No cenário, ou seja, no mapa europeu, o que você está vendo é a Alemanha conquistando territórios e avançando lentamente, ou às vezes velozmente, por toda a Europa Ocidental. Rapidamente a Alemanha conquista aquele território e vai objetivar o outro lado, a Europa Oriental. A visão? A União Soviética. Mas lembram, em 1939, a Alemanha e a União Soviética estavam fazendo um acordo de paz. Lembra disso? 1939? Porém, Adolf Hitler passou por cima e invadiu a União Soviética. Mas antes, isso vai ser falado na segunda fase, segura um pouquinho, porque nós tivemos o cenário que vai levar até aquele termo holocausto, a perseguição dos judeus. Interessante isso, não é? Porque nós temos que refletir, porque o judeu, na visão alemã, eles eram os banqueiros, os comerciantes, e o alemão passava fome, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, a crise de 18 a 1923 e a crise de 29.
Na visão de Hitler, temos que tomar, temos que reaver o que é nosso. E aí começava a perseguição aos judeus e a construção do que nós chamamos dos famosos campos de concentração, com destaque para um campo polonês, o de Auschwitz, que tinha em sua entrada, no seu portão principal, a seguinte frase: o trabalho liberta. Irônico esse termo, não é? Bom, a segunda fase apresenta para a gente uma mudança do cenário do conflito. Lembra da primeira? O avanço dos países do eixo. E agora na segunda? A segunda demonstra o avanço dos países aliados. Ou seja, 1941 é um marco primordial. Vai entrar Estados Unidos e União Soviética. Mas, antes disso, vamos assistir um rápido vídeo por que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver? December 7, 1941. 7 de dezembro de 1941. De surpresa, os japoneses atacam a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí, e provocam a entrada dos Estados Unidos na guerra. Era domingo. Faltava 1 minuto para as 8 horas da manhã. 360 aviões japoneses chamados Zero saíram das nuvens e mergulharam sobre Pearl Harbor. A maior parte da frota americana no Pacífico foi destroçada. 14 navios a pique, 200 aviões destruídos em terra, 2.000 americanos mortos, 1.200 deles no afundamento do navio Arizona. A incursão tentou destruir o poder militar dos Estados Unidos no Pacífico, que impedia a expansão japonesa. O Japão também tinha feito um acordo com a Alemanha para atacar as forças aliadas no Extremo Oriente. Nos Estados Unidos, o ataque considerado traiçoeiro provocou comoção. Antes de Pearl Harbor, os americanos estavam divididos. Na véspera, o presidente Franklin Roosevelt tinha feito um apelo pessoal ao imperador Hirohito para evitar o conflito. Agora o presidente pedia ao Congresso para declarar guerra. Uma guerra em que os Estados Unidos entraram com ódio e colocaram todo o seu poderio. O ano de 1941 marca o início da segunda fase do conflito. O ano de 41 leva o Japão, no dia 7 de dezembro de 41, a atacar a base norte-americana de Pearl Harbor. Este ataque acaba com parte da frota do Pacífico norte-americana. Imediatamente os Estados Unidos fazem o quê? Declaram guerra ao Japão e aos países membros do eixo. Alemanha, Itália. Outro ponto muito importante da segunda fase deste conflito é a entrada da União Soviética, ironicamente ou coincidentemente, no ano de 1941, quando Adolf Hitler, em busca de minérios e petróleo para suas tropas, invade a União Soviética de Stalin. Porém, algo esperava, o chamado General Inverno. As principais batalhas, os principais cenários deste momento, dessa segunda fase, foram, no caso do Japão e Estados Unidos, a Batalha de Midway, onde simplesmente a frota americana vai destruir praticamente toda a frota de porta-aviões japonesa. Em outra batalha, a Batalha de Stalingrado, onde os soviéticos conseguem encurralar as tropas alemãs no litoral do rio Volga. Vale um destaque aí. A União Soviética utiliza uma tática que já tinha sido utilizada anos anteriores com Napoleão Bonaparte. Ironicamente, alguns historiadores brincam que Adolf Hitler pegou o livro As Vitórias de Napoleão e seguiu direitinho, porém esqueceu de ler o segundo volume, As Derrotas de Napoleão. Interessante isso, não é? Porque a derrota de Hitler é em Stalingrado. Próximo a Stalingrado ficava a região, a cidade de Maloyaroslavets. Cuidado para não engasgar falando esse palavrão. Maloyaroslavets. A cidade onde Napoleão foi derrotado, às margens do rio Volga. Coincidência ou não, né? Interessante. Bom, Stalingrado
forma uma grande resistência perante as tropas da Alemanha. Enquanto isso, Stalin forma um grande exército em Moscou e corta a relação da Alemanha de fornecimento de alimento, fornecimento de armamentos, fornecimento de munição. E com isso apresenta grande derrota para as tropas alemãs. Os soviéticos conseguem derrotar os alemães na famosa Batalha de Stalingrado, a custo de muitas vidas, porém eles venceram. Outra batalha interessante é a Batalha de Tobruk, uma batalha que ocorre no norte da África, onde ingleses, americanos, franceses conseguem derrotar italianos e alemães. A terceira fase da Segunda Guerra Mundial já apresenta para a gente um marco no cenário do conflito. No dia 6 de junho de 1944, as tropas aliadas formam o grande exército para tentar chegar a Berlim e acabar com o conflito. Era o famoso Dia D. Quem nunca ouviu falar do desembarque das tropas aliadas na região da Normandia, na região da praia de Omar Beach, a mais famosa de todos devido à consequência do conflito, ou seja, vários mortos. Com isso, vamos ver um pequeno vídeo com cenas desse conflito, ou seja, do desembarque das tropas aliadas, ou seja, do Dia D. 6 de junho de 1944, tem início a maior operação combinada de terra, mar e ar de todos os tempos para libertar o continente europeu do nazismo. Desde a retirada de Dunkerque, Hitler imperava em praticamente toda a Europa continental. A Inglaterra escapava de uma invasão, mas era fustigada pelo bombardeio alemão. Muitos londrinos dormiam em estações do metrô para escapar do terror provocado pelas bombas foguetes V1 e depois as V2. Elas provocavam estragos, mas raramente acertavam alvos estratégicos. Durante 4 anos, a ilha da Grã-Bretanha se manteve como quartel-general dos adversários do nazismo e acumulou forças. Nas vésperas da invasão do continente, havia 16 milhões de toneladas de alimentos estocados. Milhares de soldados americanos, ingleses e canadenses se aglomeravam na Grã-Bretanha à espera do Dia D. O Comando Supremo foi entregue ao general americano Dwight Eisenhower, ou Ike. Ele tinha sido bem-sucedido na retomada do norte da África e da Sicília, na Itália. Aqui, ele discursa para a tropa, fazendo uma profissão de fé na democracia. O amanhecer do dia 6 de junho surgiu como um trovão na costa da Normandia. 20 mil toneladas de bombas foram despejadas sobre as linhas alemãs ao longo da costa antes do desembarque. 156 mil homens, transportados por 1.200 navios, brotaram das barcaças na praia. 6 cabeças de ponte foram estabelecidas, apesar da artilharia cerrada do chamado Muro Atlântico, do marechal alemão Rommel. As minas plantadas pelos nazistas eram mortais. Mas a massa invasora prosseguia. Os tanques aliados começaram a fazer barulho na areia à medida em que as cabeças de ponte eram ampliadas. Hitler, sem querer, colaborou para o vitorioso desembarque. Ele subestimou a força aliada e manteve suas reservas fora da batalha, incluindo a poderosa divisão de tanques Panzer. As posições alemãs foram caindo em sequência. Bayeux, Caen. Paris foi libertada no dia 25 de agosto.